Hoje eu não vou começar o vídeo de uma forma animada, não vou pedir pra ninguém se inscrever, deixar like ou comentário. Acredito que como a maioria de vocês que esteja assistindo esse vídeo sabem, hoje está completando um mês do falecimento do meu pai. E como eu não tinha explicado nada, não tinha falado muito detalhado sobre tudo o que aconteceu, eu resolvi fazer esse vídeo pra contar pra vocês um pouquinho de como que foi, o que aconteceu, até porque durante o período eu não apareci muito no Instagram, basicamente eu só coloquei o comunicado e quando eu apareci foi mais pra conscientizar as pessoas. E eu não sei, eu senti essa vontade de fazer o vídeo, talvez eu me emocione um pouco, talvez eu chore, que eu não gosto muito, mas enfim, vocês devem estar me perguntando, mas pra que você fez esse vídeo? Eu fiz homenagem pra ele no Instagram, assim como também fiz no TikTok. Eu não poderia deixar de não fazer nada aqui no YouTube, de simplesmente chegar com um vídeo de conteúdo normal, fingir que nada aconteceu, sendo que aqui era onde ele mais aparecia, porque eram os vídeos que eu fazia com ele engraçados e vocês adoravam, então não tinha como chegar fingindo que nada aconteceu. Eu só não fiz antes porque, enfim, tô até gravando aqui no meu quarto é uma bagunça. Tá tudo uma bagunça, na verdade, porque foi um período pós muito doido, porque tem muita coisa pra se resolver, muita coisa pra fazer. Então eu não consegui parar, não tive realmente, assim, um tempo pra poder fazer o que eu tô fazendo agora. Nem passei maquiagem, nem tô produzida, até porque é um vídeo que, enfim, é muita realidade, muita coisa humana, então não tinha por que eu me produzir, nem nada. Então, assim, acabei de almoçar, ainda nem escovei os dentes, já vim logo aqui gravar, que foi o tempo que eu consegui pra poder fazer esse vídeo. Vocês podem ver também que eu nem tô com luz, tô com a janela aqui do quarto, de vez em quando vai escurecer, vai clarear, mas enfim. Bom, começando a contar pra vocês um pouquinho do que aconteceu. Meu pai começou a sentir uns sintomas de gripe no dia 2 de abril, era no final de semana da Páscoa. A gente tinha combinado de passar aquele final de semana na casa da minha irmã, nós iríamos nos reunir em família pra passar aquela data juntos, né? E ele amanheceu na sexta-feira com sintomas de gripe mesmo, garganta arranhando, um pouco de tosse, nariz entupido. Na verdade, ele chegou a achar que eu tinha passado pra ele, né? E a gente também acreditou, né, que eu poderia de repente ter passado, porque naquela semana eu tinha apresentado também alguns sintomas de gripe, uma gripe forte, assim. E então a gente acreditou que de repente ele poderia estar gripado. Sendo que aí lá na casa da minha irmã, ele começou a apresentar febre. Ele tinha febre, a gente dava um remédio de febre, ele tomava, melhorava, ficava mais disposto. Só que depois de um tempo a febre voltava. Isso foi durante esse final de semana da Páscoa que nós estivemos juntos em família. Na segunda-feira, após a Páscoa, eu resolvi ir na emergência, porque eu tava ainda com muita tosse e eu tava sentindo umas dores assim nas costas. E eu falei, me deu um estalo de, vou numa emergência, pedir pra passar um teste de Covid pra ver se realmente é Covid ou não. Pelo menos já tira esse peso da consciência. E aí eu fui, expliquei tudo. Naquele mesmo dia eu acabei fazendo um teste rápido na Pacheco, porque a médica, ela me examinou, ela me passou um antibiótico, ela falou que estava tudo bem, que parecia realmente ser gripe, mas de qualquer forma passou o teste do Covid pra mim. Sendo que ela escreveu de um jeito que ninguém entendia nada e tinha passado um exame que meu plano nem cobria. Então eu queria fazer logo, e aí eu acabei pagando mesmo pra fazer na farmácia. Eu fiz aquele do cotonete, que saía em 20 minutos, e em 20 minutos eu tive a resposta de que tava negativo, que eu não estava com Covid. Isso eu já vou até deixar de alerta pra vocês, que mesmo que você tenha contato com alguém que teve sintomas de gripe, a pessoa fez o teste e deu negativo, faça também o seu teste se você tiver também com alguns sintomas, porque o meu tinha dado negativo. Então a gente ficou um pouco aliviado, acreditando que, então não é Covid, já que morava eu, meu pai e minha mãe. Eu já estava com sintomas antes dele, ele veio depois, se o meu deu negativo, dele também não iria dar. E aí na quarta-feira ele passou um pouco mal, ele disparou assim a glicose dele, foi pra 400 e pouco. Pra quem não sabe, meu pai era diabético. E aí a gente, tem que levar ele na emergência porque tá alteradíssimo, né, não tá normal. E aí minha mãe levou ele na emergência, chegou lá, ele ficou no soro um pouco, algumas horas, e também tomou insulina.
Ele não tinha esse hábito da insulina, ele relutou bastante, porque meu pai era bem teimoso, ele não queria entrar na insulina, então ele só tomava remédio, mas ali os médicos aplicaram e ele não ficou internado também ali, porque o plano, né, que ele tinha, não era um plano, né, mas era, enfim, o plano que ele tinha não cobria internação. Eles deixaram ali por algumas horas e ele retornou pra casa até mais animado, mais disposto. Na quinta-feira, o meu irmão ligou pra gente, ele estava com a gente na Páscoa e ele começou a apresentar também febre e ele fez o teste, porque a minha cunhada já tinha tido também Covid anteriormente e ele deu positivo. Então aí ele falou, não, vamos fazer no meu pai, porque ele tá apresentando febre, ele ainda não fez, e vamos tirar essa prova real. E aí na sexta-feira ele fez o teste, tinha que aguardar o prazo do resultado. Mas no sábado eu e minha mãe a gente pensou, não, vamos levá-lo na emergência, porque a febre não tá passando. E a febre não passa, a gente sabe que é alguma coisa de infecção. E aí levamos, passamos o dia inteiro no hospital naquele sábado. Ele foi super bem atendido por um médico que passou todos os exames possíveis que o plano cobria. Infelizmente a tomografia, que é muito importante, né, não cobria, então não foi feito. Mas quando ele fez o exame de sangue, os leucócitos deles estavam normais, estava 10 mil e pouco, estava dentro da média. E a única coisa que apresentou foi uma infecção urinária. Então o médico foi, passou os antibióticos lá, que precisaria tomar. Deixou ele um pouquinho no soro também, porque ele achou ele um pouco, sabe, murchinho. E viemos pra casa. Inclusive ele falou, olha, se o teste dele der positivo, nós informamos que ele tinha feito teste do Covid, se der positivo, vocês levem ele para uma emergência de um hospital público. Quando foi na segunda-feira, isso já, né, da outra semana, a gente recebeu a ligação do meu irmão, que meu irmão estava acompanhando o exame do meu pai. E logo de manhã meu irmão ligou falando, olha, meu pai testou positivo. E aí eu dei a notícia pra ele. Eu lembro que ele olhou assim com uma cara de assustado, né? Porque eu acho que deve ser assustador pra alguém que vê que o seu exame deu positivo. Você não sabe como que o vírus vai reagir em você. E ele principalmente porque era idoso e diabético. Então eu vi assim que ele ficou com um pouco de medo, um pouco preocupado. E ele até falou pra mim assim, eu não quero ser internado. Eu não quero ficar com aquele negócio na máscara, não quero ficar com aquela máscara na minha cara de oxigênio. E eu falei, não, pai, se você tiver que ser, pra você ficar bom, você vai ter que ficar. E sendo que ele tinha um médico marcado dele, que era um médico que tratava dele há anos, e a gente levou lá, falou, bom, vamos levar meu pai nele, dependendo do que ele fale. Se precisar ir pra emergência do hospital público, a gente vai. E aí o médico foi, olhou, não, vamos cuidar dele em casa, não tem necessidade de internação, vou só reforçar os remédios que o outro médico tinha passado e vamos cuidando dele em casa. E aí tudo bem, a gente ficou um pouco mais aliviado de que, poxa, que bom, pelo menos vai ser cuidado em casa, tomara que não piore, né? Mas os meus irmãos falaram, não, vamos comprar o aparelho do oxímetro, porque a gente vai acompanhando em casa, né? Isso era um hábito que até a minha cunhada, quando ficou com Covid também, tava com o oxímetro, e o meu irmão também ficou acompanhando a partir do momento que deu positivo. E aí, no dia seguinte, isso foi na segunda, na terça-feira, eu e minha mãe, por ter tido contato, né, com meu pai, e todo mundo teve com meu irmão, a família inteira começou a fazer o teste, e aí eu fui com a minha mãe fazer o teste de manhã. Quando a gente saiu de lá, a gente passou na farmácia para comprar o aparelho. E aí a primeira coisa que eu fiz quando cheguei em casa foi colocar o aparelho no dedo do meu pai. E tinha dado 68, eu lembro até hoje. E eu não sabia mexer, eu falei, bom, será que isso daqui vai aumentar? Ele começa com baixo, depois vai aumentando, vai apitar, como é que é? Um negócio que não saía de 60 e pouco. Aí a minha família, não, o resultado ele já sai na hora que você coloca o dedo. Já bota o dedo, ele já vai aparecer. Tira o dedo dele e bota no seu. Aí eu fui e coloquei no meu, 98. Tirei, botei no da minha mãe, 90 e pouco também, né? Porque a gente sabe que aprendeu que acima de 94 é quando tá ok. Botou no dedo dele de novo, 70. Aí a minha cunhada falou, não, tira do dedo dele, aquece um pouco o dedo, se tiver gelado isso também interfere. Bota o aparelho de novo, vê se vai melhorar. 70, melhorou pra 70, 70 e pouco. Aí a gente viu aquilo e falou, ferrou. Deu ruim. Nesse momento a minha cunhada pegou o carro, já veio logo buscar a gente pra poder levar a gente na emergência e a gente levou na emergência do que era do plano dele pra realmente ter certeza da saturação. Quando chegou lá, a menina já colocou no dedo dele, já tava com 60 e pouco, e na mesma hora eles entraram com ele pra emergência, deixaram ele um pouco no oxigênio e a médica me chamou, né? Ela falou, olha, vocês precisam levar o seu pai daqui correndo, infelizmente ele não tem direito à internação, vai para um hospital público mais próximo
pra não piorar. Vou deixar ele um pouquinho aqui no oxigênio pra saturação dar uma subida e dar tempo de vocês levarem ele até a emergência. E aí ela falou, né, leva no Carlos Chagas, que é o mais próximo, eles estão fazendo atendimento de Covid. E aí a gente esperou um pouquinho ele ficar no oxigênio pra conseguir levar ele pro Carlos Chagas. E, enfim, levamos ele. E aí, gente, eu vou dar uma pausa pra falar com vocês. Quem tá assistindo ou trabalha no Carlos Chagas, ou conhece alguém que trabalha no Carlos Chagas, compartilha esse vídeo pra pessoa, porque assim, não só eu, como a minha família, a gente tem muito que agradecer ao Carlos Chagas. A gente tem uma visão ruim de um hospital público, a gente sabe do descaso do governo em relação ao hospital público, mas quando a gente chegou no Carlos Chagas, eu falo que a gente foi abençoado, porque não tinha ninguém na emergência. Nós entramos logo assim com o carro, a enfermeira veio logo atender. A gente falou da saturação, eles já vieram com a maca, tiraram meu pai do carro, colocaram na maca, colocaram o aparelhinho e aí foi fazendo a fichinha pra eles já irem entrando com meu pai. E aí quando eu tava fazendo a ficha dele, a minha mãe chegou e eu falei, nossa, nem vi levarem meu pai. E nisso eles voltaram com a maca e aí eu vi. Eu só lembro dele olhando pra mim e pra minha mãe com um olharzinho assim, sabe, de cansado ao mesmo tempo assustado. E essa cena foi a última vez que eu vi o meu pai. A última coisa que eu falei pra ele passando assim com a maca foi: fica bom logo, viu? Sabia que eu ia chorar nessa parte. E aí levaram ele. A gente ainda ficou aguardando um pouco ali, né? Os médicos virem falar com a gente. A gente já sabia que ele ia ficar internado, porque ele realmente estava com a saturação baixa, ele precisava de oxigênio. E ali mesmo eles já devolveram as roupas, já tinham devolvido todos os pertences. A gente só ficou aguardando mesmo o médico. E quando o médico veio, eles, enfim, pedem 12 horas para comunicar realmente se a pessoa vai ficar internada, porque eles precisavam fazer os exames, inclusive da tomografia, que era importante. E a gente, enfim, teve que deixar ele lá e veio pra casa. E aí a gente veio pra casa e começou mais bomba, porque no final do dia saiu o teste da minha mãe, ela também testou positivo. E depois foi a minha irmã, e depois foi o meu cunhado, depois a minha sobrinha, o meu sobrinho. As únicas que deram negativo foi a minha sobrinha, filha do meu irmão, e o meu. Eu acabei fazendo 2 vezes, porque como eu fiz na primeira na farmácia, eu acreditei que o meu tivesse dado um falso negativo. Então eu quis fazer de novo, fiz um PCR, consegui, né, um pedido decente para poder fazer um PCR e de novo deu negativo. Não sei explicar, porque assim, o meu pai tossiu na minha cara quando ele já estava positivo, né? E ainda assim, o meu exame deu negativo. Eu fiz depois desse fato, depois do ocorrido, eu tive contato com ele direto, eu tava cuidando dele direto e mesmo assim não peguei. E aí a gente tem aquela angústia das ligações. No dia seguinte eles ligaram, né, pra dar a primeira notícia, quarta-feira, dos resultados dos exames, né? Eles confirmaram que meu pai ficaria internado. Quando ele entrou, ele tava com 75% do pulmão comprometido. Eles falam acometido, né? Mas enfim, comprometido. Mas ele estava estável. Ele chegou, ficou com a máscara mediana, que tem o catéter, tem essa máscara e tem a intubação. Ele ficou nessa máscara precisando de 15 litros, que é a litragem máxima que eles ofertam nessa máscara. Então, assim, ele estava estável, mas ele precisava muito de oxigênio e a preocupação era esse 75%. Então ele era um caso grave, considerado grave, mas eles estavam iniciando os medicamentos, os antibióticos, né? Então a gente tinha que aguardar para começar a fazer efeito. E aí foi passando um dia, passando outro. Nas ligações, elas são sempre na parte da tarde, não tem horário certo, às vezes eles ligavam 1h30, de repente eles ligavam no dia seguinte 3 e pouca. Durante esse período que ele ficou internado, né? Eu conto no geral. Eu comecei a ter crise de ansiedade porque o telefone daqui de casa não podia tocar, ou o meu celular não podia tocar, principalmente fora do horário, que eu ficava desesperada. Meu coração palpitava, eu ficava nervosa, dava 1h30, eu já parava tudo que eu tava fazendo
eu já pegava o meu terço, ficava esperando só o hospital ligar. Se demorasse um pouquinho mais do que eles geralmente ligavam, eu já começava a ficar desesperada. E foi nessa agonia aí todos os dias, né? No domingo, primeiro domingo após ele ter internado, foi o dia que eu mais chorei, assim, que eu mais senti. Eu pedia para que eu falava que eu queria meu pai, porque ele estava lúcido, ele estava acordado, e a gente teve uma ligação que o médico falava, olha, ele tá lúcido, mas ele tá assim, né, querendo voltar para casa, dizendo que não tem nada. Aquilo partiu meu coração de uma forma, porque eu pensei, Jesus, meu pai tá sozinho. A gente sempre cuidava dele quando ele tava doente, ele tá lá sozinho naquele hospital, com certeza deve estar com medo, com aquela máscara, e aquilo me deu muita angústia. E eu chorei muito naquele domingo. E aí eu pensei, não, eu vou levar uma cartinha pra ele. Eu fui, peguei um computador, fiz uma cartinha, coloquei a foto da família, eu falei, vou imprimir e vou levar pra ele no dia seguinte, no caso que seria segunda-feira, né? Chegou na segunda-feira de manhã, eu falei, vou cedo, fui lá no hospital, fui sozinha, pedi pra chamar a assistente social, né? Falei na recepção que eu queria entregar uma carta pra ele. E aí eu já estranhei porque a recepcionista, quando ela foi olhar assim na ficha, né, ela... Ah, seu pai não tá ali naquele quarto nem naquele leito. Eu tinha já o quarto e o leito que ele tava. Ele, não, ele não tá ali, vou ver pra onde ele foi. Aquilo ali já me deixou meio assim, né? E aí depois falaram, não, espera aqui que a médica ou a enfermeira do lugar que ele tava vai vir falar com você. E aí eu fiquei esperando um tempo, aí me chamaram, pediram pra eu entrar, né, no hospital, eu leiga, falei, ih, vou ver meu pai, né? Pelo menos de longe, vão me mostrar ele. Só que aí me chamaram pra uma salinha, e quando eu entrei nessa salinha, a médica me perguntou, né? Tinha uma médica e tinha um rapaz e uma menina que eu acredito que era um assistente social, um psicólogo, nem sei, nem lembro. E aí a médica falou, me perguntou, né? Ah, mas quem pediu pra você trazer a cartinha? E aí eu falei assim, não, ninguém, eu que quis trazer. Ah lá, mas você recebeu a ligação dele do hospital ontem? Eu falei, recebi. Ele tinha aumentado... É porque durante a semana ele tinha diminuído a litragem do oxigênio, chegou a receber 12 litros. E naquele dia, no domingo, que eu chorei muito, que eu falei, ele voltou para 15 litros e ele estava naturalmente sonolento. Aí a médica foi, infelizmente seu pai teve uma parada cardíaca agora de manhã e nós fizemos a massagem no peito. Ele, graças a Deus, voltou em 5 minutos. E precisou ser entubado. Eu fui aqui receber a notícia da família, né, da Ali. Minha reação foi mais ou menos como aqui, assim. Eu não sabia se eu chorava, eu não sabia o que eu falava, eu perguntava, eu ficava assustada. Eu não sei nem como, de verdade, que eu cheguei em casa naquele dia. Eu ainda estava preocupada com a minha mãe, né, que como eu falei, tinha testado positivo. Mas graças a Deus, todo mundo da minha família, tirando meu pai, não precisou ser internado, foram cuidados em casa. E eu ainda tinha que chegar, né, pra poder falar pra minha mãe que piorou o estado do meu pai, né, que ele, enfim, praticamente ele já tinha falecido ali, só que ele, graças a Deus, voltou só que tiveram que entubar, né, porque senão teria sido pior. E eu não sei como que eu cheguei em casa, eu fui arrastada, meu corpo vinha andando sozinho. E quando eu cheguei, dei a notícia pra minha mãe, né, obviamente ela ficou bem abalada, meus irmãos também, todo mundo. E, enfim, a gente entrou na pior fase que... Por um lado, eu me sentia um pouco aliviada pelo fato do meu pai estar sedado, então ele estava dormindo, ele não estava sentindo nada, não estava sentindo dor. Por outro, vem a angústia de você saber que a pessoa está no nível mais grave que tem. E o problema foi que a cada dia os rins também começaram a parar de funcionar, ele precisou entrar em hemodiálise, ele chegou com os leucócitos dele a quase 30 mil, mas depois de uma semana, a segunda semana, ele começou a reduzir os leucócitos, né? Ele chegou a ficar, acho que foi sexta-feira, com 11 mil e pouquinho, quase dentro da média. E os rins também já estavam começando a diminuir os resultados que estavam altos, né? Então ele estava ainda em hemodiálise, mas ele estava começando a melhorar dos rins. Só que no sábado, a gente recebeu a ligação de que ele estava na sexta com 11 mil e pouco de leucócitos. No sábado, quando ligaram, ele já estava com 21 mil.
tinha subido de novo porque, infelizmente, ele também acabou pegando uma bactéria pulmonar, basicamente a pneumonia, porque o Covid, ele não só afeta o pulmão, né? Ele afeta todos os outros órgãos também. E ele também pode, depois que ele vai embora do período dele, que eu acredito que foi quando meu pai baixou os leucócitos, né? Já tinham 15 dias já que ele estava internado. Ele começou agora a precisar lutar contra outra coisa, contra outra bactéria, a bactéria da pneumonia. E quando foi no domingo, o dia do falecimento dele, o hospital ligou, ele estava com 30 mil de leucócitos na parte da tarde. Aquele dia eu estava já, sei lá, eu já estava pressentindo alguma coisa. Eu não tinha dormido direito de sábado para domingo, eu já tinha voltado a ficar preocupada porque os leucócitos tinham subido. E no domingo eu estava angustiada. Quando a médica ligou falando que estava 30 mil, eu já fiquei mais apavorada ainda. Mas a forma que a gente recebeu a notícia do meu pai, hoje eu vejo que, assim, Deus preparou a gente, eu e minha mãe, né, no caso, muito bem. O meu pai faleceu 5h20 da tarde, um pouco depois da ligação, e a gente já tinha planejado de ir pra igreja. A gente falou, não, vamos na igreja. E aí a gente foi pra igreja naquele dia. 5h20 era a hora que a gente tinha saído de casa pra ir pra missa. E a palavra da missa naquele dia, inclusive, parecia que estava sendo pra gente, né? O padre falava sobre a poda que às vezes Deus faz nas nossas vidas, né? E que a gente não entende, mas que são muitas vezes necessárias. Enfim, tocou assim muito, não só a mim como a minha mãe. E aí a gente voltou pra casa. Eu até tinha levado meu celular, eu geralmente nem levo o celular pra missa, mas eu levei porque na minha cabeça veio, vai que o hospital liga, sei lá. E aí eu levei, mas não tinham ligado. Isso, lembre, meu pai faleceu 5h20. A gente chegou em casa 8 horas. Quando eu pisei em casa, o meu celular tocou e era do hospital. Sendo que eles não dão notícia de que a pessoa, né, eles não chegam, olha, seu familiar faleceu. Não, eles pedem pra pessoa comparecer ao hospital, levar o documento do paciente. E eu sabia que se isso acontecesse, era porque o meu pai tinha falecido, porque eu fui 2 vezes no hospital. Eu fui na vez para levar a carta, que eu não consegui entregar, e eu vi familiares lá chegando, dizendo que tinham recebido a ligação do hospital, que o parente estava ali internado com Covid, que pediram para levar o documento. Então eu sabia que se isso acontecesse é porque a pessoa tinha falecido. A outra vez que eu fui foi para assinar papel mesmo, que tem que assinar para autorizar, né, quando a pessoa entra no CTI. E aí quando o moço falou, olha, a gente precisa que vocês compareçam no hospital com o documento do seu Luiz. Ali eu já sabia que ele tinha falecido. Eu até falei com o moço, meu pai morreu, é isso? E aí ele falou, olha, ele teve uma piora no quadro dele e o médico precisa falar com algum familiar. Aí eu comuniquei a família, minha irmã com meu cunhado vieram buscar eu e minha mãe e fomos nós 4 no hospital. E quando chegou lá, a gente só teve a confirmação, que hoje todo mundo já sabe, do falecimento do meu pai. Eu sabia que em algum momento eu ia chorar. Eu fui muito confiante de que meu pai iria sair dessa, de que não ia falecer, mas Deus sabe o que é melhor para cada um de nós, né? Não só para os familiares, mas para o paciente também. Hoje a gente pensa, né, que talvez ele pudesse vir com sequelas, de repente se tornar uma pessoa dependente, né, de mim, da minha mãe, né, que morava junto com ele. Enfim, a vontade de Deus foi feita, a gente só tem que aceitar e
aos poucos se conformar, né? E aí hoje, se você pergunta como que a Gleice tá, né? Eu nos primeiros dias eu fiquei, sei lá, eu acho que foi choque, minha ficha não caiu. Até hoje, em vários momentos eu me pego vendo o vídeo dele, que graças a Deus eu tenho vários, mas eu me pego vendo o vídeo e eu fico, meu Deus, isso aconteceu mesmo? Meu pai morreu? Porque assim, a gente sabe que a morte é comum, todo mundo vai morrer, esse é o destino de todos nós, e a gente sabe que a tendência da vida, né, são os pais irem primeiro do que o filho, né, mas eu não queria que meu pai tivesse ido pelo Covid, mas aconteceu o que teve que acontecer. E pra mim tá sendo um pouco de choque, um pouco de se adaptar, porque eu morava junto, né? Foram 37 anos convivendo juntos. Era chegar em casa, ver o meu pai. Quando eu saía pra trabalhar, eu sempre chegava e falava, cheguei! E ele tava sentadinho na sala, assistindo o filmezinho dele. Ou então, às vezes, eu chegava, ele já tava dormindo, e ele sempre perguntava, cadê Gleice? Cadê Gleice? Então, assim, de repente você não ter mais aquela pessoa ali, é muito difícil. Mas, ao mesmo tempo, hoje eu penso que Deus também preparou um pouco, eu e minha mãe, no sentido dele ter ficado aqueles 20 dias, porque foi um total de 20 dias dele internado. Então a gente teve já aqueles primeiros 20 dias de preparação, sabe? Mas, no geral, a gente ainda tá se adaptando. Tem muitas e muitas vezes que dão saudades. A minha mãe ainda chora mais do que eu. Eu tô até gravando, eu nem gosto de chorar na frente dela. Se ela assistir esse vídeo, ela vai ver que eu chorei. Eu não gosto nem de chorar na frente dos outros, mas tudo bem. E a nossa vida fez isso aqui, né? Foi uma mudança muito grande e a gente tá se readaptando a essa nova realidade. Quando a mente tá ocupada, eu não fico pensando muito, mas eu também tento não ficar triste, porque eu acredito e gosto de acreditar que ele tá bem e que ele não ia querer ver a gente assim. Apesar da saudade, apesar da gente, né, não querer que ele tivesse falecido, enfim. Mas é isso, gente. Eu sigo agora junto com a minha mãe, cuidando dela. A gente tá tentando mudar aos pouquinhos, vai tentar mudar aos pouquinhos algumas coisas aqui em casa. Até pra não ficar também muita memória, né, e dar uma renovada também. Tentei fazer um vídeo antes, mas é muita coisa pra resolver, é muita coisa burocrática. Cancela cartão dali, cancela cartão daqui, e liga pra isso, liga pra aquilo, e vai fazer documento X, documento Y, e arrumação. Meu pai, nossa senhora, quem acompanha os stories lá do Instagram, viu aí a limpa que a gente fez. Meu pai tinha muita porcaria, ele tinha pouquíssimas roupas, mas tinha muita porcaria, assim, muita coisa que já podia ter sido jogado fora há muito tempo. Então a limpa, até hoje a gente tá fazendo uma limpa, uma arrumação, mas aos pouquinhos está indo. Então eu encerro agradecendo vocês que mandaram mensagem, rezaram, oraram, mandaram energias positivas, independente da religião de vocês, que sempre me mandavam mensagem para saber como que a gente estava, como que ele estava, principalmente, né, durante o período que ele estava internado. Eu recebi o apoio de muita gente, até de quem eu nem esperava. Foi muito bom, muito lindo ver o carinho de vocês com ele, né, isso não tem preço. Então, muito obrigada mesmo por vocês. Eu sei que muitos de vocês sentiram como se meu pai fosse da família, porque eu sempre tava filmando ele e teve gente até que falou assim, meu Deus, eu não vou ver mais o teu pai nos stories. Imagina eu que não tô vendo mais ele pessoalmente, né? Mas é isso. Se cuidem, por favor. Não duvidem da doença, não achem que vocês são super-heróis que não vão pegar. Eu hoje fico desesperada, eu tô desesperada depois de ter vivido tudo isso, de pegar, já que eu fui uma das, né, que não deu positivo,
e agora, Deus me livre, tá vindo aí uma terceira onda, eu tô com realmente muito medo, tô me cuidando, eu nem tenho saído, quando eu saio é pra trabalhar ou pra encontrar mesmo a família, ou pra resolver coisas, porque tem horas que realmente não tem como a gente não sair, mas festinhas, bagunças ou coisas desse tipo, praticamente eu nem ia antes, agora então se cuidem, porque assim, não queiram estar ou passar pelo que eu passei, sentir essa angústia, sentir esse medo, sentir esse desespero, saber notícia da pessoa que tá ali internada uma vez só no dia, você não sabe como que ela dormiu, você não sabe nada, é muito ruim. Então tenham cuidado. Mais uma vez, obrigada pelo apoio, pela mensagem, pelo carinho, pela força, por tudo que vocês têm feito até hoje. Infelizmente, a partir de agora a gente não tem mais vídeos com ele aqui, mas tem vários vídeos pra vocês matarem a saudade dele quando vocês sentirem vontade, assim como eu. E aos poucos eu tô voltando, não sei ainda como é que vai ser meu ritmo de gravação, como que eu vou conseguir gravar, se eu vou estar postando direto, se eu não vou estar, assim, eu tô respeitando o meu momento, até porque também aqui em casa é uma bagunça, como eu falei, não dá pra fazer vídeo direto. E é isso, gente, eu fico por aqui, a gente se vê no próximo vídeo. Beijos e obrigada por terem assistido até o final.